Meus amigos, fora dessas manifestações que estão acontecendo, tem algumas coisas estranhas que se passam nos bastidores, tá? A pergunta é: será que você sabe o que está acontecendo com Alexandre de Moraes de verdade neste momento? Bom, começando sobre as manifestações, agora que estou a gravar este vídeo, hoje, dia 3 do mês 8 de 2025, tem manifestações na Bahia, tem manifestações no Rio de Janeiro, Copacabana. Metrô Copacabana, 3 de agosto. Tem manifestações na Avenida Paulista, tem manifestações em Brasília. Qual a sua cidade? Qual o seu estado? Você que está acompanhando esse vídeo, comenta se também está acontecendo manifestações na sua cidade, por favor. Das últimas semanas. Obrigado, Eduardo Bolsonaro. Obrigado, Eduardo! Obrigado, Eduardo! Comenta aí, eu gostaria de saber, porque não consegui ver todas as áreas, todos os estados onde está acontecendo. Inclusive, tem pessoas que neste momento começaram a pedir de novo para os militares que tomam alguma atitude. Bom, será que o que aconteceu daquela vez está para acontecer de novo? Será ou não? Os manifestantes estão nas ruas pedindo anistia para o Jair Messias Bolsonaro. Todos sabemos o que está a acontecer. Não preciso repetir aqui as coisas. Então, encheram as ruas, encheram a Avenida Paulista, encheram Copacabana, encheram Brasília, encheram Bahia e muitas outras cidades, gritando, primeiro, impeachment contra Alexandre de Moraes e também liberdade para o Jair Messias Bolsonaro, que praticamente está respondendo, em casa, nem poderia aparecer nas manifestações por causa das restrições que colocaram nele. Mas, diante de tudo que se passa, Donald Trump taxou o Brasil, como todo mundo sabe, inclusive há ameaças de algumas sanções estão chegando aí. Tem uma cantora, senhora mais velha, conhecida, querida no Brasil, mandou um recado para o Donald Trump, que vai fazer macumba contra o Trump. Mandar um recado pro Trump. Pro Trump. Tá saindo o som aí? Tá. Ele precisa deixar o Brasil em paz. Larga Alexandre de Moraes, que é o nosso ministro maravilhoso. Eu hoje, quando sair daqui, eu vou fazer uma macumbinha pra Trump. Aqui nessa terra tem uma coisa que ele não tem lá, é macumba. Será que a macumba deles é boa? Acho que não. Não sei se macumba pode pegar algum presidente neste mundo. Sempre falei para vocês, não tem como se tornar o presidente se você não for blindado por certos poderes que são supremos acima de qualquer poder. Macumba, feitiçaria, essas coisas são mais baixas que existem. Então, principalmente para um cristão, nem tem como temer essas coisas. Mas o que se passa? Eles falam que macumba não é para fazer mal para ninguém, mas quando aparece figura pública se dizendo que vai fazer macumba contra o Trump, aí já chama atenção, fica uma coisa assim, não é para fazer o mal, é para fazer o bem. Não é uma coisa ruim, é uma religião, mas diz que vai fazer macumba contra o Donald Trump. Significa que vai fazer uma coisa má contra o Donald Trump. Será que a macumba deles é forte? Vai fazer, quer dizer. Bom, eu deixo que você comente. Mas pronto, olhando a situação do Alexandre de Moraes, atrás das câmeras há movimentações que estão a tentar
fazer que não estão a dar certo. Inclusive, até os repórteres jornalistas estão preocupados. Informação nova que acaba de chegar. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado relator de uma ação que tem como objetivo impedir as instituições financeiras de bloquearem contas bancárias do também ministro Alexandre de Moraes. Quem chega ao vivo com os detalhes é a nossa repórter Luciana Amaral. Luciana, seria o efeito colateral da Lei Magnitsky? E de quem partiu esse pedido ao Supremo Tribunal Federal? Oi, Uribe, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui neste sábado na CNN. É exatamente uma reação à aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Essa lei que acaba restringindo, bloqueando bens, contas bancárias dos atingidos, no caso, Moraes, nos Estados Unidos. Quem protocolou então esse pedido no Supremo foi o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias. Ele, então, que é líder do PT, deputado pelo Rio de Janeiro. Ele quer, então, justamente impedir que instituições financeiras que atuam aqui no Brasil acabem bloqueando as contas bancárias do ministro Alexandre de Moraes. Na petição, Lindbergh afirma que, embora essas restrições sejam formalmente restritas ao território americano, as sanções têm impactos que extrapolam fronteiras e que podem levar os bancos com a atuação internacional a encerrar relações comerciais com o magistrado. Ou seja, acabar com contas que ele tem no banco e também outros investimentos. Unidos, quais são as consequências da Lei Magnitsky? Não, o Brasil não tem como retalhar, né? A lei é aplicada pelo Departamento de Tesouro, é uma lei própria dos Estados Unidos, ela foi criada em 2012, porque em 2009 o Sergei Magnitsky, que era um advogado russo, foi morto pelo regime russo, e aí começou a haver um lobby dentro dos Estados Unidos para criar uma lei para condenar, para punir os oligarcas russos. E isso foi no governo Obama. Em 2016 é que essa lei se transforma num ato global. Inclusive o William Browder, que foi um dos ativistas, ele era cliente desse advogado, do Magnitsky, ele inclusive é a público dizer que ele considera que essa lei não deveria ser aplicada ao Alexandre de Moraes, porque ela foi criada para punir pessoas que cometem crimes graves em grande escala contra direitos humanos. Há acusações de que o Alexandre de Moraes tenha deixado pessoas na prisão mesmo doentes, que acabaram falecendo. Mas a lei também é aplicada para questões de corrupção em larga escala. Então, o Brasil não tem como retalhar na questão Magnitsky e não pretende retalhar também, pelo menos por enquanto, na questão comercial. O Brasil quer continuar na linha da negociação via empresas privadas, com apoio do Itamaraty, dos governos, tentando falar com quem tem capacidade de influenciar. Ou, nas expressões que eu ouço, os adultos na sala que ainda se encontram em Washington, que na avaliação do governo brasileiro são muito poucos e cada vez mais raros. E aqueles que são adultos, muitas vezes, como o Lourival muito bem colocou, não têm poder de decisão, porque a decisão, no final das contas, está lá na Casa Branca com relação a tudo isso. Me parece que essa posição do Alexandre de Moraes faz sentido, dele não tentar algum tipo de ação na justiça americana, porque ele sabe que isso em algum momento vai bater na Suprema Corte. A Suprema Corte americana é completamente conservadora, 6-3. Muita gente faz críticas, paralelas ali à Suprema Corte nos Estados Unidos, o envolvimento com o Trump, e a Suprema Corte no Brasil com o atual governo, mas ele não vai fazer este movimento. Quem tentar defender Alexandre de Moraes também vai entrar na Lei Magnitsky. Quer dizer, ele não pode ter cartão de crédito, nenhuma conta no banco, e inclusive algumas pessoas importantes daqui do Brasil, do governo, tentaram acionar os bancos se tem como evitar isso para Moraes, só que os bancos mostraram quem tentar ajudar também vai entrar nesta lei. Imagina o sistema financeiro do Brasil cair nas sanções gravíssimas. Por exemplo, perder o SWIFT, sair do sistema SWIFT. Essa manchete aqui, sinceramente, eu não sei se é uma... Sobre o PT ter recorrido lá pro Xandão manter as suas contas. Capacidade intelectual ou má fé mesmo. É as duas coisas. Anota aí. O sistema SWIFT não está sob jurisdição da lei brasileira. O SWIFT é um sistema internacional de comunicação entre bancos. Não é uma rede brasileira, não é controlado pelo STF, nem pela Câmara, nem pelo Banco Central brasileiro. É regido por padrões globais. Se um banco desrespeitar essas diretrizes, ele pode ser desconectado e não vai ter STF que vai dar um jeitinho nisso. O SWIFT é uma cooperativa internacional baseada na Bélgica, mas quem comanda de fato são os países centrais.
com forte influência dos Estados Unidos e da União Europeia. Os dados trafegam por servidores majoritariamente localizados em território europeu e americano. E boa parte das transações passa por correspondentes bancários em dólar. Ou seja, goste ou não, quem dita as regras do jogo são eles. O Brasil, como a China, a Rússia ou qualquer outro país, não é dono do sistema, não controla as decisões e não tem o poder unilateral para mudar isso. Então você pode reclamar, você pode espernear, mas na prática, todo mundo está sujeito às normas do jogo financeiro internacional. Mas é muito mais fácil você ficar gritando soberania, chantagem internacional ou guerra híbrida do que o governo pegar e explicar o básico de como funciona o sistema financeiro global. Porque aí ele não vai precisar se comprometer com a verdade, só vai precisar jogar a culpa no império do mal, pintar o Brasil como vítima e continuar alimentando essa política de ódio e o eterno teatro do pão e circo, onde quem perde é sempre o brasileiro comum. Significa defender o Alexandre de Moraes é colocar o Brasil numa posição, quer dizer, pior do que se prevê. Até os bancos fechando, as empresas fechando em massa. Não tem como você dizer, não, eu quero me isolar mesmo. Quer dizer, o país entra na lama em minutos. Olha o que se passa. No entanto, o homem está a procurar soluções. Mas a pergunta é, será que vão manter no cargo de um juiz, de uma pessoa principal da justiça do país, que tem sanções de fora, que não tem o direito nem de ter a conta bancária, que tem todos os bens apreendidos? A Europa também pretende pôr novas sanções contra a mesma pessoa. Então, esta briga nos bastidores chama muito a nossa atenção. Então, a situação está assim, estamos a observar o que se passa. E eu tive um sonho sobre tudo isso, que Deus ajuda que não venha acabar, não venha terminar da forma que eu vi no meu sonho.